somos a Bemisa e desenvolvemos oportunidades minerais no Brasil. Hoje, estamos presentes em todas as regiões do Brasil e contamos com mais de 1.150 colaboradores diretos em uma história de 17 anos de dedicação, conquistas e busca pela excelência. Temos como base de nossa cadeia de valor a exploração mineral. Desde a nossa fundação, realizamos mais de 215 mil metros em campanhas de sondagem. Hoje, a Bemisa se consolida como uma empresa que cresce de forma sustentável por meio da inovação e da melhoria contínua de processos. Acreditamos no enorme potencial geológico brasileiro e que existem muitas oportunidades ainda a serem desenvolvidas. Corcase se consolida no segmento de mineração como uma importante fornecedora de insumos de sondagem para a geologia.
Estamos presentes nos principais players do mercado da mineração, desde a extração na praça de sondagem, passando pelo transporte, garantindo a segurança dos dados geológicos, até o armazenamento de testemunhos de sondagem, seguindo altos padrões de qualidade, meio ambiente e economia. Nosso propósito é agregar valor ao processo produtivo das maiores empresas de extração de recursos naturais. Fabricado com total eficiência e insumos de alta qualidade, nossos cases são feitos de material 100% reciclado e recicláveis. São leves e ergonômicos, e sua produção está inserida dentro das normativas ISO 9001, garantindo o total comprometimento do time de colaboradores. Investimos em tecnologia e inovação, com a intenção de tornar nossos produtos cada vez mais adequados às necessidades do setor. E para isso contamos com um laboratório que possibilita a realização de análises de qualidade e total respeito ao meio ambiente. A fábrica está estrategicamente localizada próximo aos principais portos, facilitando sua logística até nossos clientes. Conheça nosso portfólio de produtos no site e fique por dentro da CoreCase em nossas redes sociais. CoreCase, Sustainable Core Box. Olá, gente, bom dia. É com grande alegria que damos início ao terceiro e último dia de evento. Queria começar agradecendo os nossos patrocinadores que tornaram o evento possível, a Bemisa, a Newfield, a CoreCase e a Nexa. Além disso, agradecemos também o apoio da ADIMB, da COP UFRJ e da SEG Internacional. Gostaria de introduzi-los à primeira palestra. Produção de grafita natural no Brasil, perspectivas e desafios, com a palestrante Débora Rabelo. Possui graduação em Geologia pela Universidade de Brasília e mestrado em Geologia Regional pela Universidade de Brasília, em 2016. É pesquisadora em Geociências do Serviço Geológico do Brasil, SGB-CPRM, desde novembro de 2013. No SGB, trabalhou em diferentes áreas, de início ligada diretamente ao Departamento de Recursos Minerais, depois à Divisão de Sensoriamento Remoto e atualmente encontra-se na Divisão de Geologia Econômica. Dessa forma, pôde trabalhar em diversos projetos, como o Projeto Azimuth 125, Projeto Atlas de Recursos Minerais do Brasil, Projeto Mapa de Favorabilidade em Escala Continental e, no momento, é chefe do Projeto Nacional Avaliação do Potencial de Grafita no Brasil. Atualmente, é também doutoranda do Programa de Geologia Econômica da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, pesquisando os diferentes tipos de depósitos de grafita da província grafítica Minas-Bahia. Com vocês, Débora Rabelo. Olá, gente, bom dia. Queria começar agradecendo aqui o convite para estar aqui hoje, nesse evento tá tão bonito, tão legal. Agradecer em especial a Lívia, que trabalha lá com a gente no projeto. E, como ela falou, eu sou Débora Rabelo Mato, sou pesquisadora lá do Serviço Geológico e atualmente chefe do Projeto Nacional de Avaliação do Potencial de Grafita no Brasil. Então, hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre, deixa eu ver aqui que aponta, isso, sobre a produção de grafita natural no Brasil, perspectiva de desafios. Vamos começar. Pronto. Eu preparei mais ou menos esse sumário aqui para a gente entender o que a gente vai ver hoje, né? Começar, então, falando um pouquinho sobre a importância e usos da grafita, né? Por que eu estou aqui hoje, por que a gente está falando sobre grafita. Um pouco sobre o mercado internacional da grafita, para vocês entenderem como é que está funcionando lá fora, como é que está a questão da grafita, quem que são os principais players do mercado. Vamos falar um pouquinho, então, a nível Brasil, onde estão os principais depósitos e como é que eles são formados, os desafios e oportunidades para a grafita atualmente e as perspectivas futuras, o que a gente espera, então, para a grafita nos próximos anos. Só rapidinho, Lívia, você vai me falar quando estiver acabando? Beleza. Então, pronto. Vou começar aqui, então, com a importância e usos da grafita.
Então, o que é a grafita? A grafita é um dos alótropos do carbono. O que isso quer dizer? É um mineral constituído 100% por carbono, da mesma forma como o diamante. Mas qual que é a diferença dos dois? A diferença está no arranjo dos átomos de carbono, que, com relação à grafita, a gente tem, então, os átomos de carbono arranjados de forma em hexágonos. E esses hexágonos se ligam a outros hexágonos, formando, então, uma grande placa de carbono. E nessa placa de carbono, as ligações são do tipo covalente, são ligações muito fortes. E entre essas placas, a gente tem, então, ligações de Van der Waals, ligando essas placas de carbono, que são ligações mais fracas. Então, isso confere à grafita várias propriedades, como eu vou falar aqui para vocês rapidinho. Então, dentro das placas de grafita, a gente tem uma grande condutividade elétrica. Então, assim, como eu disse, como a gente tem essas ligações fracas de Van der Waals, a gente consegue esfoliar a grafita, então, conseguindo, agora, pela indústria da nanotecnologia, cada vez querendo equipamentos mais potentes que possam transmitir uma energia maior, maior potência e cada vez mais finos. Então, a grafita, ela tem essa propriedade muito importante, podendo ser usada para isso. Por isso que a gente vem tanto falando no grafeno, que é justamente essa esfoliação da grafita. Assim, a gente tem o grafeno que a gente fala, que a gente mais quer, né, que é o grafeno de uma camada só, que seria justamente a gente conseguir esfoliar uma camada, uma placa de carbono, de grafita. Mas, assim, geralmente eles fazem bilayer, grafene, e até quatro camadas também ainda é considerado grafeno. E a gente também, por essa propriedade também de formar essas placas de carbono, a gente também tem essa propriedade muito importante de lubrificação, que faz a grafita um ótimo lubrificante, sendo muito utilizado na indústria. E devido também ao fato da grafita ser formada só por carbono, ela também é muito estável, tanto fisicamente, então, assim, ela tem altíssimo ponto de fusão, sendo muito utilizado como refratário na indústria para cadinhos. Ela tem uma estabilidade química imensa, então ela é resistente à maioria dos ácidos, bases, solventes. E ela também é muito maleável. Então, assim, a gente consegue moldar a grafita em diversas formas e tamanhos, sem muito gasto energético, o que é uma propriedade muito interessante, muito usual para a grafita. Então, aqui eu trouxe um modelo basiquinho de como que a gente forma a grafita, então, no ambiente, nos contextos geológicos. A gente tem, basicamente, 3 tipos de grafita. Primeiro, a grafita tipo veio, que ela é tida como uma grafita de maior teor. Ela é formada por fluidos enriquecidos em carbono, que condições redutoras a gente tem, então, a precipitação dessa grafita. Aqui a gente tem esse contexto aqui. É um tipo muito raro. A gente tem hoje como maior produtor o Sri Lanka. A gente não tem muita coisa aqui de grafita tipo veio no Brasil. E depois a gente tem a grafita tipo flake, que ela é formada basicamente em regiões de metamorfismo regional, onde a gente tem, então, a nossa matéria orgânica enriquecida em carbono, e por um processo de metamorfismo regional a altas temperaturas, contínuo, né, a gente tem, então, tempo, né, durante o processo e altas temperaturas para a gente formar a grafita tipo flake, que é aquela grafita que a gente já consegue ver as placas, consegue ver bem o cristal de grafita. Ela é mais grossinha. E ela, então, está relacionada aos nossos xiços grafitosos, paragnáceos grafitosos. Geralmente, a gente tem, então, essa grafita do tipo flake, com o aumento de temperatura, então, o metamorfismo, principalmente da matéria orgânica, nesses contextos, então, de faixa móvel. E quando a gente fala, então, a gente também tem a grafita amorfa. Esse termo amorfa, ele é muito debatido, é o popular, mas, assim, é a grafita microcristalina, porque a gente tem a cristalização dessa matéria orgânica, ela já é grafita.
Mas ela, como a gente não consegue ver a olho nu os flakes, os cristais de grafita, a gente chama ela, então, de grafita amorfa. E ela é formada num contexto, principalmente, de metamorfismo de contato, onde a gente tem, assim, às vezes, até alta temperatura, mas a grafita não consegue se cristalizar a alta temperatura, principalmente porque são eventos rápidos. Então, a gente tem aqui vários exemplos, como diques, tem contato com a matéria orgânica, ela se cristaliza, também relacionado ao processo do carvão, a gente pode ter relacionado a carvão também um pouco de grafita, granitos, intrusões graníticas, aí a gente tem um predomínio, então, da grafita amorfa. Então, vamos falar agora um pouquinho, rapidinho, sobre como está, então, o mercado internacional de grafita. Como é que está o mundo lá fora com relação, então, à grafita hoje. Eu trouxe essa linha do tempo para a gente entender, então, desde da descoberta da grafita no século XVI, onde, lá na Inglaterra, então, o pessoal começa a achar grafita e começam a usar ela, então, principalmente para lápis, né, que até hoje eu acho que é o uso mais popular da grafita, que, de fato, todo mundo conhece. Então, ela começou a ser utilizada para isso no século XVI, lá na Inglaterra, principalmente pela sua textura macia, né? E, no final do século XIX, a gente tem o primeiro boom da grafita, que foi, então, com o aumento da industrialização, que aí, além de lápis, ela começa a ser usada, então, para a indústria. Principalmente, como eu falei, por conta das suas propriedades de lubrificante e do seu alto ponto de fusão. Aí, já agora, nos anos 1940, 1960, a gente tem outro boom mais relacionado à guerra, a armamentos. Então, que a gente começa a ver grafita sendo usada para a produção de revólveres, de bombas, por conta, então, dela aguentar altíssimas temperaturas, de novo, e também por ser lubrificantes. Até hoje, a maioria dos lubrificantes de armamento são feitos, assim, tem boa parte de grafita neles. Então, assim, no início dos anos 70 e 80, a gente começa a falar, então, em baterias recarregáveis. E começamos a entender, então, esse ponto da grafita. Porque a grafita, ela, por conta das suas propriedades condutivas, ela é muito utilizada, ela começou a ser utilizada aqui nos anos 70 como anodos em baterias. E aqui nos anos 2000, a gente tem uma mudança no padrão que a gente vê até hoje, então, com a China se emergendo e se colocando naquele posto de principal produtora mundial de grafita. 2010, então, a gente começa, então, com esse processo que ainda estamos no caminho, né, de eletrificação dos carros, dos veículos. Então, assim, as baterias de íon-lítio começam a ser produzidas a todo vapor e a gente começa a ter uma demanda imensa para grafita. Varia, numa bateria de íon-lítio, do seu peso final, a gente tem entre 20% e 45% do seu peso total só de grafita. Então, assim, é uma demanda imensa que, desde 2010, a gente está tentando entender e está só aumentando, assim, como que a gente vai conseguir grafita suficiente para atender essa demanda imensa da eletrificação dos veículos. 2020, então, a gente tem esse boom, né, da grafita aqui de 2010 estava crescendo, em 2020, por conta da Covid-19, caiu muito. Até hoje, assim, a indústria ainda não se recuperou o crescimento que vinha, então, desde 2010, por conta da Covid-19. E a gente teve um outro fato muito importante em dezembro do ano passado, que, como eu disse, desde os anos 2000, a China é consolidada como a maior produtora de grafita mundial, mas desde dezembro do ano passado, por conta da guerra dos semicondutores, a China instituiu um controle nas exportações de grafita e de vários outros minerais críticos. Eu estava até lendo que agora a antimônio ela também começou a barrar esse mês.
Então, assim, a China agora está com... a grafita dela é só para o mercado interno. Ela não está mais exportando. E isso está causando uma boa mudança no cenário internacional da grafita. Então, assim, esses dados são do início desse ano, relativo à produção do ano passado. A gente tem, então, a China como maior produtora de grafita do mundo, com 77% da produção mundial de grafita. É uma produção de mais de 1 milhão de toneladas, 1.230.000 toneladas, e uma reserva de, então, de 78 milhões de toneladas. Em segundo lugar, a gente tem, então, Madagascar, com a produção de 6,3% do mundo, de 100 mil toneladas, sendo que eles têm uma reserva de 24 milhões de toneladas. Em terceiro lugar, a gente tem Moçambique, né, quase empatado com Madagascar, produção de 6% da grafita mundial, de 96 mil toneladas, sendo que eles têm uma reserva de 25 milhões de toneladas. E, em quarto lugar, a gente tem o Brasil, com uma produção de 4,6% do total mundial, que equivale a 73 mil toneladas de grafita. Só que, ao contrário de Moçambique e Madagascar, o Brasil tem uma reserva de 74 milhões de toneladas, muito próximas às reservas chinesas de 78 milhões de toneladas. Mas a gente produz muito menos que a China. Esse daqui foi o valor de mercado só para a produção de grafita e exploração ano passado, mais de 3 bilhões de dólares, 3 bilhões 450 milhões de dólares, que foi o valor de mercado para a grafita no ano passado. Então, vamos falar agora sobre os principais depósitos, então, de grafita no Brasil. No Brasil, então, como eu disse, a gente tem grandes reservas de grafita. Nós temos a segunda maior reserva mundial de grafita. Porém, a gente produz, comparado com a nossa reserva, a gente produz muito pouco. Nós somos apenas o quarto maior produtor mundial, sendo que, nos últimos anos, a gente foi ultrapassado por Madagascar e Moçambique. Isso daqui eu vou falar um pouquinho depois, mas essa produção de Madagascar e Moçambique veio aumentando muito, principalmente no que se refere, eu não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos, nos últimos anos, eles lançaram um projeto chamado IRA. É um ato de redução da inflação. E, com isso, eles viram quais eram os maiores gargalos do país. E um dos gargalos que eles viram era relacionado à grafita, porque, até então, os Estados Unidos importava 100% da sua grafita, e muito da China. Então, eles viram, e, com isso, eles injetaram muito dinheiro para não serem dependentes de um lugar só. Então, essas produções, essas minas de Madagascar e Moçambique são principalmente financiadas pelos Estados Unidos, nessa tentativa de não ficar dependente da China, de outros mercados. E eles também, esse ano, eles iam abrir, acho que 2 ou 3 minas de grafita nos Estados Unidos. Tudo por conta dessa tentativa deles de, mesmo que a um custo maior, eles não ficarem dependentes de outros países. Eles produzirem, assim, desses minerais críticos, eles terem suas próprias produções. Porque, apesar deles não explorarem até ano passado, né, não explorarem a grafita, ao contrário do Brasil, eles têm muita indústria, assim, para baterias de carro elétrico, para anodos de baterias, que a gente não tem indústria no Brasil hoje para anodo, para fazer baterias, né, de íon lítio, e também com relação à grafita esférica, a outros tipos de aplicação. Eles têm indústria que faz isso, a gente não tem, a gente só exporta e depois compra, né? E eles, então, para as indústrias deles, eles importavam muita grafita. Então, essa foi uma das estratégias que eles usaram para diminuir, então, a dependência da China e de outros países, então.
Então, eles financiaram essas indústrias, então, esses países, para aumentar a produção de grafita, principalmente para eles. Então, voltando ao Brasil, né, a gente tem hoje a nossa produção focada principalmente no mercado interno, nas nossas indústrias, então, principalmente para a produção de lubrificantes e de cadinhos para fundição. A gente exporta um pouquinho para a União Europeia, mas ainda é muito pouco, dado o nosso potencial que vocês viram. A gente tem também, isso daqui está começando a mudar esse ano. Esse ano abriram, algumas já abriram, mas outras estão em vias de abrir. Agora, até no Exposibrão, a New Mining anunciou que vai começar também uma nova mina de grafita. Mas, assim, ainda é muito concentrada na província grafítica Minas Bahia, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. E, assim, querendo ou não, hoje, a principal empresa que atua na província ainda é uma empresa só, e é uma empresa familiar, é uma empresa muito fechada. Então, assim, isso acaba que dificulta também alavancar a produção de grafita no Brasil, porque a gente tem um monopólio grande de uma empresa só, numa região só do Brasil, explorando grafita. E o que a gente tem feito, né? O governo, né, por meio do Serviço Geológico do Brasil, tem tentado, então, ações de fomento para a exploração de grafita, e uma delas é o projeto onde eu estou hoje, esse projeto de avaliação do potencial de grafita no Brasil, então, que a gente começou em 2018, agora a gente está na fase 2. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o projeto, que, então, vem sendo uma ação de fomento para mostrar as áreas e mostrar o potencial de grafita que a gente tem no Brasil. E também uma das grandes vantagens do Brasil é que, ao contrário da China, a maioria das nossas reservas de grafita é de grafita flake, então, que tem um valor agregado maior e tem mais usos do que a grafita do tipo amorfa. Esse daqui é um mapa de densidade de ocorrências de grafita no Brasil. Essas ocorrências, a gente fez isso daqui no início do projeto de avaliação do potencial de grafita no Brasil, em que a gente pegou todas as ocorrências cadastradas no nosso banco de dados e fomos tentar entender onde eram as principais áreas de grafita no Brasil hoje. Então, a partir disso, a gente selecionou, então, a área Ceará Central, a província grafítica Minas Bahia, a província Goiás-Tocantins. E agora a gente está começando a olhar para essa área aqui de Rondônia, que parece ser muito maior. A gente também tem umas ocorrências, uns depósitos aqui na região do Rio de Janeiro, de São Fidélis, mas não estão mais em operação. A gente ainda não pegou essa área aqui para dar uma trabalhada melhor, mas aqui também, futuramente, a gente estima. Começar aqui, então, falar um pouquinho mais sobre a área do Ceará Central. Então, aqui é a província grafítica Ceará Central. A gente separou ela em duas sub-áreas para a gente tentar entender, mas elas continuam aqui por essa zona de cisalhamento Oroz. As rochas hospedeiras, então, são rochas metasedimentares dos complexos Canindé do Ceará, Jaguaretama e Algodões, e granito tipo S, das suítes Itapiúna e Banabuiú. E como é que foi o processo de grafitização nessa província? A gente tem, então, que foi um processo que foi iniciado com metamorfismo regional dessas sequências, então, ricas em matéria orgânica, desses metasedimentos. Só que a grande importância dessa província se deu no segundo momento, em que a gente tem processos diferenciais de anatexia. O que é isso? Então, a gente tem lá o nosso metamorfismo regional inicial, que deu calor para essa matéria orgânica, então, que se cristalizou como grafita. Só que,
com a continuidade desses processos deformacionais, a gente tem, então, uma fusão, um início de fusão dessa sequência, então, que já tinha grafita. E esses processos diferenciais de fusão, de anatexia, o que eles fizeram? Em algumas porções, eles ajudaram a concentrar mais a grafita. Então, isso acabou que foi um fator prospectivo para a gente muito importante para entender a província. E também, em outras áreas, eles geraram esses processos deformacionais seguintes, eles geraram uma outra fase de grafita, que são grafitas flakes ainda maiores. Isso que é uma coisa que a gente ainda está tentando entender, apesar desse relatório aqui, a gente já finalizou, está saindo agora final do ano dessa área, mas uma coisa que a gente ainda está tentando entender é essa segunda geração de grafita gerada, se ela foi consumida por esse processo e depois ela foi reprecipitada, ou se, de fato, é um novo input de carbono na sequência, que aí já seria um tipo veio. Isso a gente está tentando entender ainda nessa província. Mas o negócio é esse, que esses processos diferenciais de anatexia que ajudam essa província e que fazem com que a grafita aqui seja muito especial, realmente muito concentrada, e a gente tem regiões, então, com flakes muito grossos. Então, a gente tem uma influência estrutural muito grande nessa porção, com o dobramento regional, então, e as zonas de cisalhamento. Aqui, ó, a gente tem esse grande dobramento regional, né? E a gente tem também a influência dessas zonas de cisalhamento. Além do input térmico também das várias intrusões que a gente tem na região. Então, tudo isso foi fonte de calor, então, para a cristalização das nossas grafitas. E uma coisa que eu não falei, mas eu acho importante mencionar também, é que a grafita, a gente tem, então, a grafita, assim, a grande maioria, quando a gente pensa ali na nossa matéria orgânica. Grande parte da grafita é, então, de origem orgânica. A gente tem, como eu falei, algumas de tipo veio, umas origens, assim, pode ter algum carbonato, mas, assim, isso é uma coisa muito que ainda é muito debatida, ainda é muito controversa. Mas, assim, o básico a gente tem nossa matéria orgânica, que, por diversos tipos de fontes de calor, então, ela começa a se organizar e a se cristalizar em grafita. E esse processo, ele começa com mais ou menos 400 graus Celsius. Só que, assim, para você ter uma grafita de alta cristalinidade, uma grafita tipo flake bem desenvolvida, que vai ter ali um alto valor agregado, que a indústria vai querer para fazer ou grafeno ou uma grande bateria, vai ter propriedades condutivas muito grandes, ela tem que ser mais ou menos próximo de 700 graus Celsius. Então, assim, para ela conseguir finalizar sua cristalização a 700 graus Celsius, além de tudo, ela precisa de tempo, né? Então, tudo isso ajuda, então, todos esses processos, eles têm, então, um fator de importância, então, quando a gente fala da cristalização da grafita. Então, a gente tem aqui nessa região, como controles minerais, as estruturas regionais e a litologia enriquecida em matéria orgânica. E as zonas, então, de alto potencial, se você for olhar para essa região, são os locais de compressão deformacional. Agora, vamos passar para... e só complementando aqui, a gente, nessa região, a gente não tem mina ativa. Fez um estudo, Lara Exploration, isso foi em 2017, 2018, mas acabando que, na época, eles acabaram abandonando o depósito, não chegou a abrir mina. A gente tem aqui agora a província grafítica Minas Bahia, que é hoje a principal área para a exploração de grafita no Brasil. A gente tem várias minas ativas.
e é minha área de doutorado. As rochas hospedeiras, então, são as rochas metasedimentares do grupo Macaúbas, que são essas mais aqui, e principalmente do complexo Jequitinhonha, que é esse em lilás. E a gente também tem, como na área Ceará, diversas intrusões graníticas de várias épocas aqui. Temos suítes de G1 a G5 aqui na região. E a idade da sedimentação, então, é do Ediacariano, entre 615 e 570 milhões de anos. Eita, gente, vou correr. A idade de metamorfismo regional aqui, 570 a 540. E a gente tem aqui dividido, então, o distrito de Salto da Divisa e Itamaraju, que é essa região aqui, que a gente acredita que ela seja de mais alta temperatura, onde a gente tem, então, depósitos do tipo gneiss e tipo lamp, que é o tipo veio. A gente tem alguma coisa do tipo veio, mas a maioria é do tipo gneiss, de mais alta temperatura, com flakes maiores e tudo mais. E a gente tem aqui essa região de Almenara, que a gente então tem uma faixa de transição entre os depósitos tipo gneiss e tipo xisto, que é uma região de temperatura média, né, que na região. E a gente tem esse distrito aqui de Pedra Azul, que são basicamente grafita tipo xisto, com temperaturas mais baixas, flakes menores. E a gente tem esse processo, então, da temperatura aumentando nesse sentido, o que vai de encontro ao evento termal da região, que a gente acredita que seguiu essa direção. Falar aqui rapidinho, então, do Distrito Grafítico de Itapecerica, que é ainda no estado de Minas Gerais, que a gente tem... É bem menor aqui a região de Itapecerica. A unidade paraderivada da unidade Itapecerica do Complexo Metamórfico Campo Belo. Aqui a gente já tem uma idade de sedimentação quase arqueano. O metamorfismo regional aqui é de 2 gigaanos. E a paragênese principal é biotita, granada silimanita, cordierita, feldespato biotita. E aqui tem altíssimas temperaturas, essa região. Enquanto na província grafítica Minas Bahia, apesar de a gente ter um grande volume, a gente, em pouquíssimos lugares, chega a 700, 800 graus Celsius. Só que naquela região mesmo que eu falei, de Salto da Divisa e Itamaraju. Mas aqui, toda essa região de Itapecerica, a gente chega a 800 graus Celsius. A gente tem aqui a área Goiás-Tocantins. Nessa região aqui, a gente também tem minas ativas, mas são muito maiores, ou muito menores, quer dizer, do que na região da província grafítica Minas-Bahia. A gente também tem depósito ativo em Itapecerica, viu, gente? Aqui, as minas são principalmente aqui próximos à cidade de Jaú, que fica mais ou menos por aqui. A gente tem depósitos ativos na formação de Cunzal. Aqui, ó, a gente tem 30... vou começar por aqui, distrito de Araguanã, Xambioá, que no projeto Avaliação do Potencial de Grafita no Brasil, a gente descobriu 30 novas ocorrências de xisto grafitoso. Ele não... A granulometria do flake não é tão grande, mas ainda é grafita tipo flake. A gente tem, estima-se, em 200 milhões de toneladas de xisto grafitoso aqui nessa região, Xambioá. A gente tem também a área Porto Nacional, com reserva total de 49 milhões de toneladas de grafitas, associada, então, a uma sequência metavulcano-sedimentar paleoproterozoica. A gente tem aqui a região dos Greenstone Belts de Goiás. Aqui são os maiores volumes de grafita xisto do estado de Goiás, porém, aqui é grafita amorfa. E é um subproduto do ouro, né? Porque nos Greenstone Belts de Goiás o principal produto é ouro, mas a gente vê como subproduto, então, a grafita. Aqui na porção centro-sul do estado de Tocantins, que é onde eu falei inicialmente, na formação Água Suja, formação Mucambo, mas a gente também tem aqui acabei de falar, Ticunzal, aqui, ó, mas também tem Ticunzal aqui nessa região, no centro-sul do estado de Tocantins, próximo à cidade de Jaú.
E aqui eles já estão produzindo até grafeno. Assim, pelo que a gente andou vendo do projeto, o único lugar que está produzindo grafeno no Brasil é aqui no estado do Tocantins. Mas assim, é um grafeno usado para agricultura, para melhora dos processos, melhora de fertilizante e tudo mais. Eles estavam até usando para tinta também. É um grafeno de mais baixa... de mais baixa qualidade, que a gente chama, né? Não é, tanto que eles preferem até os flakes menores para ser mais fácil da produção, assim. E a gente tem, então, a porção sudeste do estado de Tocantins e norte do Goiás, aqui, que a gente acredita que seja a principal área para grafita aqui na região. Que a gente tem um pico de temperatura em torno de 620 graus Celsius. E, como eu falei, a gente agora está começando a olhar para essa área aqui de Rondônia. A gente acha que vai começar a estudar ela no ano que vem, lá no projeto, né? Que a gente tem, então, como rochas hospedeiras complexo Nova Mamoré, que são guinais magmatíticos da natureza orto e paraderivada. E a idade 1,48 giga-anos. E a gente tem flakes finos, em sua maioria, com alguns flakes mais grossos localizados. E a idade do metamorfismo regional, 1,3. Gente, estou correndo aqui nesse final, que eu me empolguei. Desafios e oportunidades, então, principalmente hoje. Como é que está o mundo, né? Então, o que a gente quer? A gente quer entrar nesse mercado de produção, então, de baterias íon-lítio. A grafita, por conta desse advento, né, das baterias de íon-lítio, foi o terceiro mineral que mais subiu de consumo nos Estados Unidos, de 2019 a 2023. Aumentou mais de 25% a importação nos Estados Unidos de grafita, por conta da indústria de anodos de bateria. Enquanto isso, o Brasil, que tem uma reserva imensa, ainda não tem nenhuma indústria para a produção de anodos de bateria. A gente tem um grande desafio, que é a grafita sintética, por conta desse boom imenso da necessidade de grafita, né? Viu-se a necessidade da produção de grafita por outros meios. Então, hoje, principalmente a China, produz muito também grafita sintética, que ela é derivada do coke e do petróleo. Só que ela ainda tem um alto custo de produção, que vem baixando ao longo dos anos, mas ainda é alto. E ela polui muito esse processo. Então, assim, a grafita natural ainda tem muitas vantagens com relação à grafita sintética, mas aqui é um desafio que a gente tem que lutar nos próximos anos. A China, que assim, ela produz hoje, né, que nem eu mostrei, 77% da produção mundial. Então, ela tem muito controle dos preços. Ano passado, essas minas que eu falei, de Moçambique e Madagascar, ficaram fechadas um momento do ano, porque a China colocou os preços da grafita lá embaixo, justamente para quebrar essas minas, e conseguiu por uns meses. Então, assim, a China tem o monopólio da grafita hoje, e é muito difícil competição com o mercado chinês. Apesar dela, agora em dezembro, ter parado a sua exportação, ela ainda é um player muito importante do mercado, porque ela parou a exportação de grafita, mas ela ainda vende grafita esférica, ela vende baterias. Então, assim, realmente é muito complicada essa competição com o mercado chinês. E as normas de ESG, né? Porque, assim, a grafita, por ser uma indústria muito antiga, é uma indústria muito poluente. Então, assim, essa adequação às normas de ESG vem impactando toda a cadeia de exploração, às vezes aumentando os custos, mudando alguns processos, mas assim, é um desafio que a indústria tem o quanto antes que terminar de se adequar para a gente conseguir, né, fazer essa mineração sustentável e que o mundo clama, né? Porque se a gente continuar fazendo a mineração antiga da forma que era, ninguém mais aceita esse modelo. Então, como eu disse, a China agora não está mais exportando grafita. Então, agora, para esse ano de 2024, como é que está indo o mercado, né? Para onde está indo? Eu digo que esse ano, como eu falei lá no início, a gente tem novas minas abrindo no Brasil, principalmente ali na província, Minas Bahia.
Porém, a gente ainda não viu a produção de grafita no Brasil dando esse salto que a gente achou que fosse dar esse ano. Ainda, assim, agora que tem novas minas abrindo, vamos esperar os relatórios dos mercados internacionais do ano que vem, né, para a gente ver de fato como isso ficou no Brasil. Mas o que a gente vê é que o salto não foi tão grande quanto a gente poderia fazer, né? E, além disso, como é que a gente torna o Brasil atrativo para novas empresas? Porque reserva a gente tem, mercado, a gente tem condições. Então, assim, o que falta para o Brasil? Por que o mercado ainda está dominado por essa empresa que é a Nacional de Grafite, lá na região? Como é que a gente torna, então, o Brasil atrativo para novas empresas de grafita? E, que eu falei, essa dominação chinesa do mercado, então, como é que a gente pode crescer, o que a gente pode fazer para ir contra, para conseguir colocar a nossa grafita com mais potência no mercado? Então, as perspectivas futuras. Como eu disse, a gente ainda está no início, não digo nem que a gente está no meio do processo de eletrificação dos veículos e de tudo mais. Então, assim, as agências de inteligência mineral acreditam, isso aqui é uma das hipóteses mais pé no chão. Tem umas que colocam, assim, crescimento de grafita 400 vezes. Mas, assim, a demanda, acredita-se que vai aumentar até 8 vezes até 2030, e até 2040 a demanda seja aumentada 24 vezes. Então, como é que a gente vai fazer para suprir essa demanda futura? E a gente vê que, daqui para frente, a gente vai ter um crescimento fora a China da produção de grafita mundial. Porque a China hoje está com esse limite no mercado interno, que, de fato, existe porque eles têm muita indústria, têm muita produção. Então, assim, as indústrias fora a China, de onde vão tirar essa grafita? Como é que vai ser? Onde vai se dar esse crescimento fora a China? E o Brasil? A gente tem, então, que a Salfstar começou a produzir grafita na província grafítica Minas Bahia, fazendo uma parceria com a BYD, que construiu uma fábrica na Bahia, né, para carros elétricos. E essa mina da Salfstar é a maior mina hoje fora da Nacional de Grafite. A gente, então, previsão de aumento nos preços da grafita, principalmente essas mudanças, né, de novos players do mercado e também de uma necessidade cada vez maior de se adequar às práticas de ESG. A gente tem, então, os Estados Unidos, que agora a gente vai ver como é que vai ficar esse mercado, com eles produzindo muita grafita também. Então, como é que vai ficar essa produção? Aqui, ó, eles têm 7 plantas atuais. E, se eu não me engano, 3 ou 4 iam começar a exploração esse ano. E a gente tem hoje que, para a grafita natural, a gente não tem substituto. Não tem substituto para o seu uso em baterias de veículos elétricos. Nada pode suprir a sua necessidade de anodo de bateria. Então, eu queria colocar esse vídeo, que é de uma agência de de inteligência mineral, falando como que eles acreditam que vai ser a produção de grafita nos próximos anos. Então, a gente tem hoje, né, o Brasil como o 4º maior produtor, mas, infelizmente, as agências internacionais não acreditam que a gente vai conseguir suprir essa demanda crescente internacional. Então, assim, eles acreditam que vai continuar na África e outros produtores vão emergir. O Canadá também acreditam que vai crescer junto com a Austrália, mas, infelizmente, essas agências internacionais de inteligência ainda não acreditam no Brasil. E agora, considerações finais. Então, como eu disse, hoje a gente tem a 2ª maior reserva de grafita, com 74 milhões de toneladas. Nós somos hoje o 4º maior produtor mundial, com 73 mil toneladas de grafita. A gente tem grafita de alta qualidade, do tipo flake, de alta cristalinidade. A gente está vivendo um momento ímpar de oportunidade de mercado, com a China agora voltando a sua produção para o mercado interno.
A gente eu estou trabalhando, né, numa dessas ações de fomento do governo, né, por meio do meu projeto. Porém, a gente está avançando. É triste assim finalizar dessa forma, mas eu acho que aqui numa universidade grande de importância como a UFRJ, como é que vocês têm tratado a grafita no dia a dia de vocês? Porque eu me lembro lá na UNB, na época de graduação, às vezes a gente chutava grafita no campo e nem marcava na caderneta. Porque assim, a gente não dava importância para aquele mineral. Sei lá, tratava de qualquer forma, assim, tipo. Então, assim, tanto que isso hoje no serviço geológico é um problema que a gente tem, porque muitos relatórios que a gente pega antigos e vai avaliar, eles não falam, na parte lá de recursos minerais, não tem falando de grafita na região. Às vezes você vê uma palavrinha ou outra no relatório, mas, de fato, quando vai descrever os recursos minerais, não descrevem, porque a gente não dava a devida importância para a grafita. E hoje a gente vê a sua total necessidade no mundo e, infelizmente, o Brasil sendo desacreditado no mercado internacional. E, rapidinho aqui, falando do projeto de avaliação do potencial de grafita no Brasil, como eu disse, a gente começou a fase 1 em 2018, com foco mais nessas ocorrências que a gente tinha no nosso banco de dados, tentando entender as ocorrências no Brasil, onde elas estavam, fazendo consistência locacional, porque a gente tinha ocorrência cadastrada lá desde os anos 60, e visita algumas áreas. A gente fez esse informe de recursos minerais, então, em 2020, falando, então, sobre como é que está, né, a grafita no Brasil, onde que está, quais são as melhores áreas, como é que são as características da grafita, um pouquinho de economia mineral também. E agora a gente está na fase 2, desde 2019, inicialmente com foco em 3 áreas, que é o Ceará Central, que a gente já finalizou, estamos diagramando o relatório, o informe. Minas, Bahia, que acaba ano que vem, e Goiás, Tocantins, Mato Grosso, que deve acabar em 2026. E a gente como é que são esses relatórios? A gente faz o entendimento, então, da grafita nesses contextos e a dimensão da mineralização. E a gente tenta falar também um pouquinho sobre a qualidade das grafitas e como é que elas estão. E para os próximos passos, então, a gente quer colocar novas áreas nessa fase 2. Ano que vem, como eu disse, a gente vai começar a área Rondônia. E tem também... a gente quer começar várias outras áreas também lá, já estão selecionadas. Então, é isso. Só queria deixar essa frase, que a grafita é a chave para o sucesso, porque você pode escrever com ela, desenhar com ela e criar com ela. Obrigada. Passei pouco do tempo. Queria agradecer principalmente a Débora por ter comparecido, pela palestra extremamente didática e importante, e queria abrir 5 minutos para as perguntas. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Obrigado, Débora. Excelente apresentação, muito didática, visualmente interessante. Quando você mostrou o mapa ali no Brasil, eu percebi que ali no norte do Rio Grande do Sul está cortado, né? Ali é uma região de falta de dados de grafita apenas, tá? Porque tem o complexo Porongos, né? Que tem ocorrências de grafita xisto, e é uma área, acho que mais de 150 quilômetros, mais ou menos, se estendendo, e eu não sei se assim, em termos de volumes, assim, né? Mas, eventualmente... pode ter alguma coisa interessante. Aqueles pontos são, de fato, como eu falei, são ocorrências cadastradas do nosso banco de dados. Então, a gente está... Isso foi da fase 1, e agora, na fase 2, a gente está correndo um pouco atrás disso, porque, de fato, tinha muitas áreas que a gente não tinha informação. Mesmo ali na região do Goiás Tocantins, que é uma área muito importante, que eu mostrei várias sub-áreas rapidinho, a gente não tinha muitos dados assim, tipo, cadastrados, porque realmente o pessoal não cadastrava recurso mineral para grafita. Então, esse é um problema bem grande que a gente vem enfrentando e estamos tentando, assim, formiguinha, tentar ver isso. A gente teve umas áreas que a gente olhou, agora eu esqueci o nome da formação, mas associada a carvão, na bacia do Paraná. Isso daí a gente chegou a olhar na fase 1, mas essa em específico eu não me lembro, mas eu vou dar uma olhada. Tá. Inclusive, a região carbonífera do Rio Grande do Sul, né, muitas vezes ela está sobreposta aos terrenos metamórficos. Né? Então, muito provavelmente, como são áreas muito densamente perfuradas para a pesquisa de carvão, pode até que vocês encontrem
Não, foi os bem terrenos isso. metamórficos por baixo com a ocorrência de grafita, né? Foi bem isso. Foi uns relatórios antigos, eu acho que dos anos 70, 80, justamente de carvão lá que a gente tinha na CPRM. Aí eles, no meio das descrições dos furos, aí falavam que tinha ocorrência de grafita também. Então, isso daí a gente até estava montando um modelo, até porque também essas ocorrências de grafita relacionada a carvão também não são muito bem estudadas. Então, a gente estava até tentando fazer um modelinho interessante sobre essas regiões. Tá bom, muito obrigado. De nada. Mais alguém? Bom, queria agradecer novamente.